Olá, hoje estarei falando de uma peça bastante curiosa. Estarei falando justamente sobre esta espada. Trata-se de uma espada da guarda urbana do período do Império. Eu vou contar um pouquinho da história para depois a gente poder compreender um pouquinho mais sobre essa espada. A guarda urbana ela foi criada em 1866. O que ocorre? Quando Portugal foi ameaçado de uma invasão napoleônica pelo exército francês comandado por Napoleão, vindo então para o Brasil a família real, Dom Pedro II. O que ocorre? Eles veem a necessidade de uma construção, de uma força para auxiliar a polícia. Então eles instituem a criação da guarda urbana. O que era a guarda urbana? A guarda urbana ela foi um efetivo formado por cerca de 500 homens. Só que houve um sério problema para que a gente pudesse juntar esse efetivo. Por quê? A guarda urbana ela foi criada, como eu disse, em 1866. Só que em 1864 inicia a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, no qual o Brasil ele precisava um efetivo maior e concentrado justamente na guerra, para a infantaria. Então a gente tinha um sério problema de qualificação. Então foi formado um efetivo da Guarda Urbana, formado metade por civis e metade por militares. Foi criado por um decreto da lei do governo português. Quando veio para o Brasil, então, eles implantaram a Guarda Urbana. Ela é baseada na polícia inglesa. Qual era a principal característica e função? A Guarda Urbana ela foi criada com o intuito de auxiliar a polícia. Então ela tinha a função de quê? Principais: evitar pequenos tumultos, furtos, coisas que a polícia estava preocupada com coisas maiores. E a principal função dela, da guarda urbana, era o quê? Se preocupar com o horário da iluminação, que tinha que ser acesa na cidade, dispersar os escravos que se tumultuavam, se juntavam em botequins e botecos da época, avisar moradores se casas, por exemplo, estivessem com janela ou portas abertas. Então eles faziam esse tipo de auxílio. Então eles eram submissos à polícia. Anterior à guarda urbana existia os quadrilheiros. O que eram os quadrilheiros? Eram grupos no qual eles tinham uma função também de manter a ordem, porém não era organizada. Então, com a criação da guarda urbana, conseguiu concentrar melhor e tirar as coisas pequenas da mão da polícia. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esta espada. Essa espada ela pode ser considerada um sabre devido ao seu tamanho. Essa é uma espada original de época do período do Império, sob a regência de Dom Pedro II. Então eu vou mostrar um pouquinho do que se trata esta peça. Falando mais um pouco também sobre a guarda urbana, como ela era o seu uniforme. Utilizava um sobretudo, um casaco azul ferrete, e a calça tinha duas opções nos modelos militares. Podia ser uma calça azul também, que acompanhava a cor azul ferrete, ou branca. E eles eram munidos de quê? De defesa. Utilizava na sua cinta, no cinturão, duas armas e essa espada. Era o que eles tinham de proteção. A espada ela tinha a função de ataque e defesa. Ela poderia ser utilizada tanto para estocar e espantar a multidão, quanto uma defesa também, contra alguém que viesse com uma faca, algo de curto. Aqui é a bainha desta peça, que ela é bastante difícil e rara de encontrar. Por quê? Porque ela é feita de couro. E o couro, com o passar do tempo, tem a tendência de deteriorar. Então é muito raro você achar
uma espada do período do Império com a bainha em perfeito estado. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho agora sobre a espada. Bom, a lâmina ela é um pouquinho machucada, mas devido ao seu tempo e sua época. E pelo fato de ficar embanhada no couro da bainha, acaba danificando um pouquinho. Pega umidade, acaba pegando gordura, então acaba danificando. Ela mede um comprimento de lâmina de 45 centímetros. Sua empunhadura ela mede exatamente 15 centímetros. Ela é feita de bronze, amarelado e maciço, no qual a lâmina é presa por um parafuso que fica aqui atrás. Ela vem aqui com um formato aqui na ponta, aqui assim, ó, de uma cruz portuguesa, estilizada. E aqui nós podemos ver o ramo. É uma linda peça do período do Império. Ela é datada de 1866. O que ocorre? Esta lâmina aqui, ela tem uma alteração nela aqui, ó. O que acontece? Ela foi apagada aqui. Eu vou mostrar um segundo modelo para vocês conhecerem. O que ela vinha marcada? Ela vinha marcada exatamente isto daqui. Que vem aqui, ó, GU, que vem do guarda urbana, e a coroa. Mas o que ocorre? Com o golpe do presidente, tirando o golpe do Marechal Deodoro da Fonseca, no qual ele destitui o Dom Pedro II, implantando a República, todos os equipamentos, armas que tivessem o brasão do Império foram removidos. Então justamente este daqui em específico, vocês podem ver que ele foi tirado, foi removido a coroa e a sigla GU, de Guarda Urbana. O que acontece? Depois que virou República, não havia tempo suficiente nem verbas para refazer os equipamentos. Então muitos eram alterados. Alguns no próprio quartel e outros eram mandados pelo proprietário da peça, o oficial. Ele mesmo alterava para não ter despesa. É uma lâmina prática de se usar, ela tem um bom equilíbrio, uma boa empunhadura e bem versátil. E além disso, ela tem um design muito bonito, que valoriza muito. É uma peça muito rara hoje de se encontrar e muito desconhecida. Dificilmente você encontra a peça. Se hoje me desse uma quantia em dinheiro e me pedisse para trazer meia dúzia desta espada da Guarda Urbana, eu diria que seria bem impossível. A última que teve notícia foi vendida num leilão em 2015 no Rio de Janeiro. Existem outras em mão de colecionadores e muitas de pessoas que não conhecem ou não têm o conhecimento, não sabem o que se trata. Mas é uma peça estreitamente rara de se encontrar e com a sua bainha original. É muito mais comum você encontrar ela somente a espada. E falando da segunda espada, o que ocorre? Com a dificuldade e o fato de ser rara de se encontrar ela, começaram a existir cópias, fakes e imitações, que é o caso desta daqui. A empunhadura dela é feita de uma liga de alumínio, mas muito bem feita. Tem os mesmos diâmetros. A lâmina ela é diferenciada, mas isso não quer dizer nada, porque no período da mudança do Império para a República, com a falta de matéria-prima, escassez financeira, quando quebrava a lâmina, eles acabavam improvisando, utilizando lâmina de espada ou fabricando uma nova lâmina. Muitas foram alteradas em arsenal de guerra mesmo, no período da transição. Outras foram pelo próprio oficial ou mandou um armeiro fazer essas devidas alterações. Mas, com a raridade desta peça, começou a existir no mercado réplicas, que em alguns lugares podem acontecer de ser vendida como original. Então tem que ter um certo cuidado na compra de qualquer artigos militares. Há tempos atrás era muito comum
peças nazistas da Segunda Guerra falsificado. Mas com o passar do tempo, existem outras peças. Então aqui esta aqui exclusiva é uma cópia, é uma reprodução muito bem feita, em escala real, a empunhadura, tudo, perfeito estado. Então aqui eu vou finalizar mais um vídeo falando sobre espada da Guarda Urbana, no período do Império, sobre a regência de D. Pedro II. Então aqui eu finalizo mais um vídeo.